Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Geometria plana, aula 9. Pontos notáveis do triângulo. Oi, turma! Me permito apresentar o Sr. Clark Kimberlin, matemático, musicista, compositor e que atua como professor de matemática desde 1970 na Universidade de Evansville. Seus principais campos de pesquisa são estudo de sequências de números inteiros, inologia, que é o estudo das músicas religiosas, e pontos notáveis do triângulo. Ele recebeu seu PhD em matemática em 1970 pelo Instituto Técnico de Illinois e desde 1994 vem mantendo e estudando a Enciclopédia dos Pontos Notáveis do Triângulo. Se trata de uma lista com mais de 44 mil pontos. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre o baricentro, o incentro, circuncentro e o ortocentro, os pontos notáveis mais clássicos. Os que o tornam tão notáveis é o fato de que sempre serão determinados da mesma forma, não importando qual seja a transformação aplicada ao triângulo, seja rotação, reflexão, dilatação ou translação. Bem, vamos à aula. Pontos notáveis do triângulo. Baricentro. O baricentro está intimamente ligado às medianas do triângulo. Então, primeiro vamos revisar do que se trata mediana. Bem, a mediana vai ser um segmento de reta cujas extremidades são um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto. Por exemplo, temos aqui um triângulo com vértices A, B e C. Vou agora determinar o ponto M sendo o ponto médio do lado BC, e assim consigo construir a mediana AM. O baricentro, por sua vez, ele vai ser o ponto de encontro das medianas do triângulo. Seguindo esse raciocínio, posso agora determinar N como sendo o ponto médio do lado AC, e assim construir a mediana BN. E por fim, P como sendo o ponto médio do lado AB, e aí construir a mediana CP. O ponto de encontro dessas medianas é que determinamos de baricentro. Agora vem a parte interessante. Vamos pegar, por exemplo, a mediana AM como referência. Com a ajuda de um compasso, coloque a ponta seca dele em G e faça uma circunferência passando por M. Essa circunferência vai determinar o ponto H na mesma mediana AM. Agora, com a mesma abertura do compasso, faça uma nova circunferência centrada em H. Você vai ver que essa nova circunferência passa pelo ponto G e pelo vértice A, e ela tem o mesmo raio da primeira circunferência. Dessa maneira, fica fácil de perceber que a razão entre o segmento AG e GM é igual a 2 sobre 1, pois AG é o equivalente a 2 raios de circunferência e GM é o equivalente a 1 raio de circunferência. É por isso que podemos afirmar que AG é 2/3 da mediana AM e GM é 1/3 dessa mediana AM. O mesmo pode ser construído levando em consideração as medianas BN e CP. Incentro. O incentro está ligado às bissetrizes internas de um triângulo. Então vamos lembrar o que é bissetriz. Bissetriz é uma semirreta com origem no vértice do ângulo e que o divide em dois ângulos congruentes. Por exemplo, temos aqui a semirreta AO, a semirreta BO, formando o ângulo AOB. Agora vamos construir uma semirreta PO, que divida o ângulo AOB em dois ângulos congruentes. Essa semirreta PO é que é a bissetriz do ângulo AOB. Um ponto interessante. Considere a distância de P até A e a distância de P até B. Note que acabamos de construir dois triângulos retângulos. Esses dois triângulos retângulos são semelhantes entre si, pois os dois possuem o ângulo α e 90 graus. E mais, eles possuem a mesma hipotenusa. Isso garante que os seus catetos também têm que ser congruentes entre si. Logo, a distância de AP e a distância de PB são congruentes. Isso podemos generalizar para todos os pontos da bissetriz, ou seja, todos os pontos da bissetriz são equidistantes
das duas semirretas que compõem o ângulo AOB. Pronto, já revisamos bissetriz. Agora podemos falar de incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes. Por exemplo, temos aqui um triângulo com vértices A, B e C e respectivos ângulos A, B e C. Agora vamos construir a bissetriz do ângulo a bissetriz do ângulo B e a bissetriz do ângulo C. E o ponto de encontro das bissetrizes é que chamamos de incentro do triângulo. Note o seguinte, a interseção das três bissetrizes é o ponto S. E como vimos anteriormente, um ponto da bissetriz sempre será equidistante das semirretas que formam o ângulo. Dessa forma, podemos afirmar que a distância de S até o lado AB do triângulo é igual à distância de S ao lado AC, que é igual à distância do S ao lado BC. Como essas três distâncias são iguais, com a ajuda de um compasso, agora podemos construir uma circunferência com centro no incentro e que é inscrita a esse triângulo ABC. Como o circuncentro depende das mediatrizes do triângulo, vamos primeiro relembrar o que é mediatriz. Mediatriz é o lugar geométrico em que todos os pontos são equidistantes de dois pontos distintos. Por exemplo, temos aqui os pontos A e B. Novamente, com a ajuda de um compasso, coloque a ponta seca em A e faça esse arco de circunferência. Com a mesma abertura do compasso, coloque ele agora em B e faça um novo arco de circunferência. Os pontos de interseção P1 e P2, eles serão equidistantes de A e B. Dessa forma, se traçarmos uma reta que passa por P1 e P2, todos os pontos dessa reta também serão equidistantes de A e B, e essa é a mediatriz. O interessante é que se você construir o segmento AB, note que o ponto de interseção, vou chamar de M, ele vai ser o ponto médio de AB, pois está na mediatriz. Outra coisa interessante é que se você construir um triângulo tipo A, B e P1, esse triângulo será isósceles. E como M é o ponto médio da base desse triângulo isósceles, isso garante que a mediatriz e o segmento AB são perpendiculares entre si. Um outro jeito, então, de classificar uma mediatriz é como sendo a reta perpendicular ao segmento AB que passa por seu ponto médio. Pronto, já revisamos mediatriz. Agora vamos falar de circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Por exemplo, temos aqui os vértices A, B e C formando o triângulo ABC. Vou construir a mediatriz do lado AB, a mediatriz do lado BC e, por fim, a mediatriz do lado AC. O ponto de encontro dessas três mediatrizes é que chamamos de circuncentro. Agora note o seguinte, a distância AO é igual à distância BO, que é igual à distância CO, pela própria característica da mediatriz. Dessa forma, novamente com a ajuda de um compasso, podemos centrar o compasso no circuncentro e fazer uma circunferência que passa pelos vértices A, B e C, sendo uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Ortocentro. O ortocentro está ligado às alturas relativas de um triângulo. Vamos relembrar esse conceito. A altura relativa de um triângulo é a distância de um de seus vértices à reta suporte do lado oposto. Por exemplo, temos aqui os vértices A, B e C formando o triângulo ABC. Ao traçar a reta suporte do lado BC, podemos traçar a altura relativa ao vértice A. Depois, em relação ao lado AC, podemos traçar a altura relativa ao vértice B. E por fim, traçando a reta que contém o lado AB, podemos traçar a altura relativa ao vértice C. Já o ortocentro é o ponto de encontro das alturas relativas de um triângulo. Da seguinte forma, traçando as retas suportes das três alturas, o ponto de encontro será o ortocentro. Hashtag acabou. Bem, turma, esse foi o projeto Matemática de hoje. Na próxima aula,
vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!